Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Não sei como é que tá minha voz, tô meio rouco. Mas vamos lá, né? Vou tentar fazer. Ficar ruim demais, perdão, tô sem água também. Já tô pegando água, agora já era. Mas esse vídeo aqui é um vídeo de FV, Filosofia Marginal. É um vídeo... Garganta horrível. Mas é um vídeo de análise novamente. Mais um vídeo de debate sobre sala de aula, de vida cotidiana e de ser professor. É filosofia viva, em parte. É filosofia marginal, em parte. É, sei lá, filosofia no sentido de roteiro da vida? Sim, é roteiro da vida. Bom, o título desse negócio eu não sei qual que é. Eu acho que vou pôr alguma coisa do gênero... fazer para não xingar alunos, ou algo do gênero. Mas isso não é um tutorial nem nada. Porque, primeiro, isso aqui não é um ensinamento, isso aqui é uma tentativa de aprendizado. Tá? Eu tô tentando aprender a não fazer isso. Por quê? Vou explicar o motivo. Essa jornada de professor, eu interagi grande parte, na maioria do tempo, com alunos do colegial. Porque filosofia, colegial e tal, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. E colegial é uma coisa que as coisas são agressivas, mas ao mesmo tempo é naquela intensidade onde brigar é meio que uma troca de energia, onde a hierarquia é meio neutra ali e o aluno meio que aceita até certo ponto. Também porque ele tá num bate-boca ali, né? Uma certa grosseria, né? Lembrando que escola é grosseria, inevitavelmente. Pedir pra ficar sentado quando o aluno não quer, pedir pra ir no banheiro quando o aluno quer, pedir pra não ir no banheiro quando o aluno quer ir no banheiro. Por motivos Y, X, H, não sei. Convidá-los a aprender ou convidá-los a, de algum modo, abrir a cabeça para o debate, não conversar, entre outras coisas, né? Porque é um modo de você privar o indivíduo de liberdade, né? Privar o indivíduo de algum tipo de escolha, né? E ao mesmo tempo é um constante diplomacia, né? Só que com pessoas mais velhas é mais fácil. O motivo para eu estar fazendo esse vídeo, eu xinguei um aluno. E deu BO, porque não pode xingar. Mas, explicando o contexto, assim, sem colocar detalhes demais, pensa que você está lidando com sexta e sétima série. Pensa que as crianças, hoje em dia, elas não respeitam nada. Absolutamente nada. Você ser um gato ou um cachorro no meio da sala de aula não faz diferença. Autoridade de um animal genérico ali, por assim dizer, né? Professor, as pessoas, né, as crianças, simplesmente, em grande parte, 90% dos alunos, ou 75% pelo menos, em média de 70%, vai. Depende da escola onde você está, do local, da comunidade que você está atendendo, né? Quem é o público em si, né? Daí varia um pouco da cultura ali, de como os pais educam os filhos, mas é uma coisa generalizada no sentido de cultura escolar que está se manifestando nas últimas décadas, né? Nos últimos anos. Principalmente pós-pandemia, que o negócio destrambelhou de vez, aparentemente. Eu sou um professor de pós-pandemia, não sou de antes da pandemia, então... Mas aparentemente depois da pandemia destrambelhou demais, né, o negócio. Vamos ver se a próxima geração dá uma melhorada, né? Porque essa geração aqui de pandemia tá bem difícil, né? A geração de formação ali, primeira, quarta série pandêmica, né? Até colegial, né? O que eu quero dizer assim? Quero dizer que, olha, quando eu tô dando aula, vai ser uma conversa aqui, né? Se estiver irritado, cai fora. Eu não posso fazer nada. Perdão, não quero ofender também, mas enfim, essa é uma conversa, assim, sobre o assunto em si, que é professor, né? Então, sendo bem sincero, cerca de... Hoje em dia, né, na comunidade onde eu dou aula, pelo menos, 70% dos alunos estão ali para atrapalhar a aula. Não é mais 3, 4 alunos. Agora são 20. 20 alunos. Ou eles estão conversando, ou eles não querem nada com nada, ou eles são muito infantis e imaturos, ou eles são desmotivados. Nos outros anos que eu dei aula em colegial, era mais fácil de lidar porque colegial é mais de aquilo, ó. Ou o cara tá na dele, vai ficar dormindo, ou vai ficar vendo o celular, ou vai fazer lição porque tá entediado, ou vai ouvir o assunto porque talvez o assunto seja legal, né? Ainda mais que é um assunto que é minha área, né? Uma matéria aleatória. Talvez seja divertido debater, eu consigo conquistar aluno mais velho porque tem ali... as táticas, né? As táticas de diálogo, vai no grupo, põe um ponto ali que eles gostam de debater. Faço isso com constância. Às vezes dou aula 10 minutos para um grupo, 10 minutos para outro, 10 minutos para outro. E na sala de aula tem 3 ou 4 que prestam atenção, dou o resto do tempo para esses 3 ou 4, mas em grupinhos assim eu vou fazendo aulas bem pontuais,
bem mini mesmo, pequenininhas, porque eles não prestam atenção, você pede pra eles ficar quietos, eles não ficam. Você pede pra fazer as coisas, eles não adianta, ficar batendo em murro com ponta de faca, né? Só que com o adolescente é um pouco mais tranquilo, porque eles não enfrentam você, eles não são tão energicamente corporalmente, então eles não ficam saindo e entrando geralmente. Tem sim gente que sai e entra, mas é mais fácil de regular, é mais fácil de controlar a porta, é mais fácil de ter ali um constrangimento funcional, uma conscientização parcial, porque eles já estão acostumados com a escola também, né? Então ali você tem ali um manejo mínimo. Se a escola tem uma estrutura de corredor, uma boa gestão, mais fácil ainda. Tem punição, né, que é o constrangimento externo, mais fácil ainda, né? Aí o manejo ficou um pouco mais fluido. Numa das escolas que eu dou aula, o manejo é mais fluido. Tem ali um ou outro aluno que é mais complicado. Mas em geral, 80% do tempo, assim, tá tranquilo, dá pra dar aula, mesmo que eles façam bagunça, conversem, eu tenho que gritar até não ter voz. Ou pedir calma, pedir sei lá o que, né? Mas não adianta também. O único modo que as pessoas acabam entendendo é a indisciplina de conversa, a indisciplina de falta de prestar atenção, também porque eles não podem ter interesse na matéria também. Se não tem interesse, não adianta. Não adianta muito mais. É grito, é ódio, é rancor, é mágoa, é violência. Violência é contraprodutivo, uma vez que você tá sendo violento, já era. Não tá ensinando, tá forçando a barra, já tá forçando o ensino. Eu já vi isso várias vezes. Eu já fui violento, agressivo, gritei, xinguei, moral. Xingar, não diretamente, mas xingar palavras ruins, né? Porque eu tenho uma cultura, é uma coisa minha, né? Uma cultura de liberdade de gangue. Pessoas com quem eu convivi na adolescência eram pessoas bastante indisciplinadas, né? Eu era nerd, um nerd punk, por assim dizer, né? Então eu convivia com galera mais low profile, né? No sentido de até mesmo não delinquente, mas quase, né? Ou flertando com a delinquência, eu também era meio delinquente, mas eu era um delinquente nerd, então eu ficava na minha, era otaku e tal, fazia as coisas que tinha que fazer. Teve uma época ali que eu andava mais de maneira mais, com as pessoas mais livres, né, e o vocabulário nunca foi um vocabulário com, digamos, educação. Então, sim, era normal falar linguagem de moleque. E esse hábito nunca separou de mim, né. Mesmo na faculdade, mesmo desde sempre, eu até comecei a cultivar esse hábito sem querer, de ter palavras mais sinceras e uma expressão mais livre da linguagem. Isso é um problema na escola porque o moralismo é muito forte. Então, principalmente o moralismo no fundamental. No médio é um pouco menos, no fundamental já buraca mais embaixo. E aí o ponto de palavras inadequadas que você expressa porque você está estressado não são aceitas, né? E não são adequadas para a faixa etária dos meninos, né? Eles são muito constrangidos pela família, pela sociedade, pela religião, para ter um comportamento certo, apesar de serem hipócritas ao extremo, porque o comportamento deles é não falar palavrão, mas eles não prestam atenção, não fazem lição, não copiam nada da lousa, andam no corredor o dia inteiro, fica brincando e não fazem nada e de vez em quando sai na mão, né? As coisas bem. E tem os moleques que xingam pra cacete também, né? Que não tem nada de educação. E são os mais delinquentes também, que faz parte. Né? A geração delinquente, cada geração tem os seus delinquentes da vez, né? Eu era um, flertava com esse tipo de coisa. Por autoproteção também, por causa do bullying, né? Você acaba se tornando mais violento e eu me tornei violento por causa de bullying. Sofrendo bullying e tal, e acabei criando uma casca, né? Uma camada a mais ali de agressão. Eu fui um adolescente de... Entenderam? Foi um péssimo adolescente, tá? Foi um adolescente bem ruimzinho. Bem tranqueira, bem agressivo, bem violento. Sofria muito na escola, sofria muito na sociedade, jogava tudo onde podia jogar, né? E machucar pessoas que eu não devia machucar. Isso aí faz parte da minha rotina, mas com o tempo você vai aprendendo, né? Você vai amadurecendo, aí você vê as características que você tem, você não pode voltar atrás, não tem como pedir perdão também, foi feito já, águas passadas, agora já era, você simplesmente segue o rumo, né? E eu vou seguindo meu rumo, só que meu rumo ainda mantém esses hábitos culturais, linguísticos e pensamentos também, né? Porque eu sou sincero no pensamento também. Eu xingo bastante no pensamento, infelizmente. Você é uma pessoa que eu não vou com a tua cara, eu xingo você, perdão. Faz parte. Mas de vez em quando sai do pensamento, né? E é sincero ao extremo. Enfim, com adolescentes você xingou um pouquinho, até vai, eu peço desculpas, obviamente, tem comportamentos errados, já quase soquei um aluno uma vez, sem querer também, perdão. Foi um momento, assim, muito ímpar. Foi um reflexo, na verdade, não foi nem por reflexo. Mas vacilei. Mas é sempre complexo, né? Interagir com alunos, eu sou meio punk e eu tenho uma postura meio não professoral em grande sentido, né?
a aparência de metaleiro acaba apresentando-se de vez em quando num sentido mais prático, mesmo não sendo metaleiro, tá? Então tem essas agressividades típicas de alguém que vive nesse tipo de violência comum, assim, né? Eu já lidei com metaleiro, já lidei com um monte de coisa. E eu era um pouco, né? Sempre fui parte desse nível, né? Sempre fui o mais violento e agressivo dos intelectuais. Intelectualmente falando também, né? No sentido de prosa, de texto, de arrogância, de debate também, em grande parte, a violência estava ali. Né? A violência se manifesta em todos os sentidos, né? Mas como eu me tornei meio budista, né? Faculdade e tal, né? E controlei o meu ego até onde eu consigo, eu sou suave. Eu sou professor gente boa, até certo ponto paciente, bem paciente. Só que eu não sou bom com lidar com criança, porque criança tem um detalhe. A paciência que criança exige é uma paciência muito maior do que um adolescente normal. E com o adolescente normal eu já ficava irritado e às vezes explodia, e eu explodo uma vez ou outra de vez em quando. Porque eu sou assim, né? Eu não sou uma pessoa, eu vou respirar, eu vou contar até 10 lá fora da sala. Não, quando é pra explodir eu acabo explodindo mesmo e não tem o que fazer. É tipo um vulcão, né? Transborda, vai gotejando, 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 aí transborda uma vez só. Né? Eu sou assim. Infelizmente eu não consigo lidar muito com essa capacidade de controlar as explosões, né? De vez em quando eu consigo respirar, mas é raro. Geralmente eu dou uma explodida aqui, uma explodida ali. Tem a passivo-agressiva também, que é você fazer lição de moral por tabela e ficar usando o vocabulário, a expressividade, as palavras, o assunto para agredir o aluno levemente. Para moralizar levemente. Eu faço isso com alguma frequência, principalmente em salas mais difíceis. Às vezes de maneira não tão clara, às vezes de maneira mais clara. E às vezes os alunos ficam muito putos com isso, porque eles odeiam esse tipo de comportamento passivo-agressivo de lição de moral enviesada no conteúdo. Eles detestam, pelo que eu percebi, né? Bom, pelo menos os mais novos, né? Que é o modo da aula também, tá? Porque você coloca a raiva ali, fazendo críticas diretas e também uma espécie de simancol pros alunos, porque eles não se mancam. Eles não se mancam, então você tem que dar um discurso do gênero, né? Mas como é que não xinga os alunos, né? Porque se não xingar, né? Não tem fórmula, cara. Sim, tipo, cada contexto é um contexto. Cada personalidade é uma personalidade, cada um tem a sua educação particular, cada um tem a sua expressividade particular. E eu sou alguém que fala besteira. E tem alunos que eles, principalmente crianças, eles, sabe, já não tem o respeito. Já 70% dos alunos já estão ali para simplesmente não darem a mínima para a matéria, para o caderno, para copiar direito, faz tudo nas coxas, ou de maneira superficial e negligente. Menospreza a explicação, não tem interesse nenhum em nada, não liga pra prova, não liga pra nota, não liga pra atividade diferenciada, não liga pra dinâmicas diferenciadas. Tem que ser assim, literalmente, sabe quando você tem um indivíduo e aquele indivíduo responde a um estímulo? Então, como ele tá no coletivo, você precisa interagir com o coletivo também, mas aquele estímulo é o estímulo que você tem que saber e sacar qual é o estímulo que ele tá, de fato, interessado. Alguns por religião, outros por curiosidades astronômicas, alguns por curiosidades do mundo animal, uns por curiosidades históricas mesmo. Varia, você tem que sempre fisgar, que nem como se fosse um pescador mesmo. Você fica ali com o anzol e a isca, trocando de isca para 40 pessoas, né? Porque você tem que dar de conta de fazer 40 pessoas prestar atenção em você. Você vai fisgando um ou outro. De vez em quando, aí você tem que tentar fazer o peixe ficar na linha, né? Que é o aluno fisgado. Aí você muda de assunto e vai para outro aluno e ele desfisga. Por quê? Porque você está buscando ver o outro aluno que está bagunçando. Aí você tem que mudar o ângulo e interagir com outra diversidade para morder o anzol. Às vezes você consegue fisgar 2, 3 de uma vez só, às vezes tem que gritar, às vezes tem que dar hierarquia para você fazer eles, pelo menos por 2 minutos, ficarem quietos. 2 minutos. Entrou coordenador e diretor, é como se fosse o paraíso em terra, né? O coordenador, diretor, inspetor não. Vice-diretor, a galera que tem autoridade, eles olham assim, respeitam e fica tudo assim, santinho, parado, paralisado como se fosse uma estátua, né? Sem falar, sem piscar, sem levantar, sem fazer nada. É até engraçado, porque se eu pudesse dar aula com uma autoridade do lado, talvez fosse mais produtivo, né? Porque daí eles ficariam quietinhos, eu conseguiria dar aula, enquanto eu dou aula, a autoridade mantinha ali a gerência, né? E acho que é um bom projeto também ter 2 professores por sala de aula, um que seja da disciplina e um que seja da parte didática, a parte pedagógica. E um que seja da parte de moralizar, não no sentido de agredir, mas suporte também, suporte acadêmico, suporte pedagógico, mas também tá ali controlando as interações. Enquanto um dá aula, o outro não conversa, não levanta. Então, uma cooperação, eu já vi salas que professores... Tem professor auxiliar de aluno autista e tal, né?
o aluno especial, e a sala fica mais dinâmica, porque o professor especial, ele também é professor, né, pedagogo, ele também pode exercer ali um papel de suporte e ajuda. Ajuda. E toda vez que tem uma autoridade, né, uma autoridade com mais voz, né, porque o professor ele não pode ficar agredindo o aluno o tempo inteiro. Se alguém faz o papel de agressor, que é o coordenador, a diretora, né, porque se o professor ficar agredindo o aluno o tempo inteiro, a aula não vai rondar. Você vai ou acuar todo mundo e deixar todo mundo que nem militar, né, que é soldadinho, o que pra mim gasta uma energia, assim, imensa do cara que é o general, né? O general tem que manter a ordem e a disciplina constantemente, até que todo mundo sincronize e obedeça aquilo como se fosse, assim, imediato, né? Fosse respirar, fosse uma coisa comum, né? Isso é difícil de fazer. E quando você faz, você destrói com o indivíduo, né? Destrói a cognição dele, destrói a autoestima dele, destrói a criatividade, destrói a dinamicidade, porque não tem mais política, não tem mais diálogo, não tem mais pluralidade, é só hierarquia e poder. Hierarquia e poder para mim não é ensino, então eu não quero fazer uma classe de aula submissa e hierárquica nesse nível militar, porque é adestramento, no sentido mais literal da palavra. E é o que usam em exército mesmo, é a mesma palavra, adestramento. E exército faz sentido porque você tem que ter ali uma hierarquia, uma obediência, uma sincronia absurda. Em escola não pode ter isso, porque não tem pensamento livre mais. Aí matou a escola. Já é ruim. Quando você faz um adestramento desse nível, onde todo mundo é simplesmente robô, pra mim é simplesmente repulsivo, assim. É tudo bem, faz sentido no sentido de vestibular, talvez, no sentido de, talvez você consiga fazer robozinhos mecânicos, façam provas e tem nota, talvez. Talvez eu tenha até caráter, talvez tenha algum tipo de formação cívica ou moral. Talvez tenha algum tipo de discernimento, mas é tudo um talvez, né? Porque você vai ter que ser extremamente competente em aplicar tudo isso. Eu não sou esse tipo de pessoa capaz de aplicar tudo isso. Não tenho nem formação para isso, também não tenho aptidão para isso. Nem gesticulação, nem nada, né? Mas enfim. Aí tava ali numa situação, né? Voltando porque não podemos xingar alunos, ou como evitar xingar alunos, né? O aluno de quinta e sexta série, sexta, sétima série. Sexta e sétima série, hoje em dia, eles são muito mal educados, ainda mais dependendo da comunidade onde os pais não têm muito presença no dia a dia, né? Acolhimento, ou tem muito atrito em família. Eu tenho um aluno que tava chorando hoje porque ele foi suspenso. E eu sei que ele vai apanhar. Aquele aluno tá lascado em casa. Sabe quando a família é o centro da violência, ele tá simplesmente se rebelando na escola porque é onde ele pode finalmente ser ele mesmo, ter algum poder, ter alguma autonomia, a autonomia dele andar pelo corredor, e não respeitar ninguém, é o momento onde ele não tá em casa, onde ele não tá com medo. Ele tá com medo o tempo inteiro em casa, né? Aparentemente é esse tipo de aluno, né? E depois sai na mão com o amigo, né? No dia de sair na mão, eu tentei, quase levei soco hoje, tive que apartar uma briga. De soco mesmo, os alunos de quinta não. Sexta série, né? Que mudou a nomenclatura, né? Sexta série sai na mão, cara, e soco bonito, cara. São uns bons, assim, uns socos bem ensaiados de boxe e tal. Só que eu fui rápido e consegui separar sem levar soco por sorte e consegui, depois de um pouco de esforço, afastar as pirralhas que são... Por mais que seja adulto, não é fácil afastar pirralho que quer se matar, dá soco no caso. E o molequinho levou um sova também, porque o menino era maiorzinho, era um pouco mais cheio de gordinho, né? E ele tinha uma habilidade boa de boxe e tal, e macetou o menino que era menorzinho. Mas eu não falei isso na cara dele, que ele perdeu a batalha, porque ele foi acuado, recuou e tal, ele tava muito porrado, ele realmente tava perdendo, ele era sendo nocauteado, só que eu afastei. Mas ele sendo nocauteado porque o menino mais fortinho, ele é bom de pancada. Mas ambos foram suspensos e tal. Nessa situação que eu tive hoje. Mas voltando para a situação anterior, aluno de sexta e sétima série, quando ele não tem esse vínculo com obediência aos mais velhos, ao professor, sabe médico, sabe advogado, sabe aquela posição de respeito social para figuras de certa formação? Antigamente tinha isso com o professor. Ainda tem um pouco com médico e advogado, mas também tá deteriorando, tá? Tá deteriorando muito a parte de algum tipo de status, né? Status na sociedade, né? Tipo o senhor, o doutor, né? Aquele cara que presta reverência, tem um status e tal, né? O que é bom e ruim, né? Porque eu não gosto muito de se pagar pau, essa hierarquia toda, mas... o professor agora, ele é um pária. Ele é um qualquer, né? Ele não tem nenhuma autoridade. É desprovido de autoridade e não tem punição, porque ele não... Quem exerce a punição não é o professor, é a coordenação, e aí depende da gestão. E a gestão geralmente é uma gestão muito caótica, tanto porque não é formada para isso, quanto porque de fato é muito difícil lidar com tanta diversidade, quanto porque é muito complicado fazer uma escola quartel e funcional e tal, né? Que aplique a lei, a regra e todo mundo de fato obedeça. E os alunos começam a seguir um tipo de comportamento. Eu vi escolas que fizeram terror com isso, terror mesmo, terrorismo literal.
E não funciona. Assim, é só hipocrisia e fingimento. Eles fingem obedecer. Quando eles podem, eles não obedecem, eles não aprendem absolutamente nada. Tá? Eles viram as costas, começam a jogar Uno, começam a fazer o que eles querem fazer. Eles só estão sendo acuados e não ensinados. Eles estão sendo constrangidos, mas não estão sendo instruídos, né? É uma coisa bem besta, assim. Então a escola disciplina não funciona, quartel não funciona, entendeu? Não nos moldes leves, tem que ser uma alienação e uma lavagem cerebral muito forte. Se não tiver lavagem cerebral, não dá. E lavagem cerebral é uma coisa bem militar mesmo. É uma coisa extremamente assim, você não pode pensar de maneira diferente, senão você tá lascado. Aí é pelo pânico, é pelo enquadramento, é um negócio bastante específico de área, né? Principalmente na área de militares e tal. E tem todo um esquema deles se tornarem assim, né? É um procedimento psicológico, um procedimento treinamento e tal, né? Os quais eles são submetidos, e alunos não funcionam assim. Se for um equivalente, você vai ter... Eu já vi alunos que são militarizados de escolas, por exemplo, eu conheci uma pessoa que era da Bolívia, né, e ela estudava em uma escola na Bolívia, a escola dela era militar, né, bem militar. E a cabeça dela era bem militar, assim, tipo, totalmente absorvendo a moral, absorvendo o civismo, absorvendo o comportamento. Então aquele padrão de comportamento, aquele padrão de pensamento, aquele padrão de moral é muito ABC, né, é previsível até. E não apenas previsível, é pouco criativo, né? Eu acho uma coisa pouco diversa e por vezes preconceituosa e que replica vários problemas, porque não é uma escola esclarecida, não é uma escola com formação humana adequada, porque formação humana adequada não permite esse tipo de tratamento ou enquadramento em uma grade fechada de comportamento, né? E como eu sou da humanidades, eu não posso ter esse tipo de perspectiva também. Mas voltando, é muito complicado lidar com a sexta e sétima série, agora vamos em frente. E aí eles enfrentam. Já que eles não estão nem aí pra aula, já que eles querem sair a hora que eles querem sair, você tem que ficar na porta, literalmente de corpo na porta pra eles não saírem. Eles mandam em você, não é brincadeira, eles mandam em você, os molequinhos de 1,5 m, 1,30 m, mandando em você como se fosse seu chefe, cara. Tipo assim, sai da minha frente. Sexta série. Aí você olha, quê? Você falou o quê? Entendeu? É esse nível, né? Porque aqui é minha escola, aqui é minha casa. Não, porque não obedece, não tem hierarquia mais, né? E o negócio é bem feio. Aí como eles têm uma cultura de liberdade e de respeito, como se fosse o certo, né? Ou por não ter regras e as regras não serem bem efetivadas, se torna anarquia. Eu sou anarquista, eu gosto de anarquia, mas é complicado, né? Nada é positivo nem negativo, tudo é complexo. Aí eles são anarquistas, né? No sentido de eles não obedecem nenhum tipo de poder estatal, poder governamental, poder de autoridade. Aí a porta tá aberta, eles saem. Aí eles não querem copiar, eles não copiam. Aí eles não querem parar de conversar, eles não param de conversar. Eles ficam conversando. Aí eles não querem parar de brincar, andar, interagir entre eles, não param. Eles ficam brincando, se tocando, roubando lápis, pegando estojo, conversando, gritando, pulando, subindo em carteira, derrubando alguma coisa. É o caos. E você fala e não ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você fala 20 vezes, eles não ouvem. Quando eles querem no banheiro, eles falam 20 vezes pra você, quer no banheiro, quer no banheiro, eles não ouvem. Você fala não, espera, não, eles têm que falar... Tem que literalmente esperar 1 minuto, 1 minuto e meio pra convencer o jovem de que daqui a pouco você vai. E às vezes você não consegue convencer. Aí tem uns que são mais carinhosos, ficam te abraçando, tem uns que são mais tímidos e ficam na dele, tem uns bem traumatizados, né, os alunos que chegam perto, eles, né, congela. E ao mesmo tempo, quando sai vai pra longe, eles fazem o que eles bem entendem, né, conversa, não tá nem aí com nada. Aí você pergunta, o que eu falei na aula hoje? Eles, não sei, na cara e pau. Tem a mínima ideia. Ele não sabe mesmo. Aí não adianta você falar, você passar a lição na lousa, você passar slide, você passar sei lá o que, você explicar 10 vezes. Você fala pro aluno, alguns pegam, lento e gradualmente, você vai tendo uma espécie de absorção por esponja, né, por inércia. Aí eles vão pegando uma coisa ou outra. Mas esse aluno específico, ela, na sala, ela chegou metade da aula, mais da metade da aula. A aula tinha 50 minutos, ela chegou que uns 37, 40, tava acabando a aula já. E de boa, assim, começou ali fazer os negócios, querer sair, entrar, querer fazer as brincadeiras com as amigas, como se não tivesse professor, chega do nada, sai do nada. E toda soberana, rainha do negócio, né? E daí eu falei, sem querer, né, pra uma das colegas dela, para de putaria que tava querendo sair, entrar, já saído já, tinha entrado já, não queria que saísse mais, né? Só que eu falei putaria no sentido, uma palavra que pega, né? Uma palavra que pode ser bem pejorativa, se depende da pessoa que interpreta, é uma palavra agressiva, né? E aí, de boas, né? Não foi uma palavra ofendendo ninguém, só pra parar, tá me sacaneando, para de me zoar, para de sacanear, né? Claro que na palavra pode ser também entendido de maneira de que, para de safadagem, libertinagem,
Para de, sei lá, alguma coisa mais negativa, sexualizada, talvez, né? Mas eu peguei esse vício de linguagem, de vez em quando eu pego um vício de linguagem, outro vício de linguagem que eu tô tendo agora é putaria. Eu ouvi em algum lugar, gravei na cabeça e comecei a repetir a palavra enquanto eu tô estressado, né? Daí eu falo sem querer. Na pressão ali do ambiente é muito complexo, tem muitos alunos, você quer dar aula, você quer fazer anotação, você quer fazer chamada, você, sei lá, quer fazer o quê? Você quer que ninguém saia, você quer controlar o banheiro, você quer explicar a matéria, você quer que as pessoas queiram ter interesse na matéria. Então você quer tantas coisas ao mesmo tempo que você simplesmente tá em burnout dentro da sala, e tá em burnout mesmo. Qualquer estímulo que seja muito acima do que você tá suportando, vira aquele transbordar. E o transbordar pra mim é besteira, eu falo besteira. E eu não consigo evitar direito, não. Eu tenho dificuldade. A Alana ficou puta comigo. Ela ficou irritada pra caramba. Ah, não sei o que lá, essa boca suja, não sei o que lá, não pode falar essas coisas, não sei o que lá. Mas a mesma aluna que falou isso, ela tava no corredor, andando pra lá e pra cá, 30 minutos. A mesma aluna. Eu fiquei assim, cara, que droga de valor você tem pra me dar lição de moral. Eu sou um adulto, eu sou seu professor, eu sou autoridade, eu teoricamente tenho que ser respeitado, eu teoricamente não tô aqui de brincadeira, e você que faz o que bem entende agora quer me dar lição de moral e me dar aula de como se eu fosse o aluno e você é a professora, invertendo o papel, me jogou numa situação mental muito irritada. Aí a outra, não sei o que lá, conversando, não sei o que lá. Eu cheguei num ponto, falei, eu não xinguei ninguém. Eu falei uma palavra pra simplesmente contrastar um contexto. Eu tava muito puto já. Mas se quer que eu xingue? Eu xingo então, seus lixos de aluno. Por que eu falei isso? A classe inteira foi em cima. Classe inteira, até as que não tinha nada a ver com o assunto, né? Que também tinham andado ali, copiado a lição, chegada atrasada, mas copiou pelo menos. Outras ali que não tinha nada a ver com nada, mas também é moralista. Ah, o professor faz besteira. Sabe quando você trabalha 2, 3 horas, se esforça ao extremo, ensina, passa na lousa, se esforça, sua, sangra, e essas 2 horas não tem um 0,1 de centavo de valor? Literalmente não tem nada de valor. Aí você fala uma palavra, já tinha falado outra, falei a segunda, é como se você estivesse devendo R$1 milhão. Do nada, você está devendo R$1 milhão. Tudo que você fez a aula inteira, o ano inteiro, jogado novamente pela palavra, o lixo, você é jogado para fora como se você não prestasse mais. Se sua identidade fosse o demônio, você fosse a pior coisa do mundo. Ignorando todos os defeitos que os alunos têm. Logicamente, eles têm muitos defeitos, ambiguidades, né? Todo mundo tem teto de vidro ali. Se jogar uma pedrinha, todo mundo quebra, né? E não tem certo e errado ali, eu tava errado. Eu falei merda, eu tava errado. Falei besteira, não posso falar besteira, não posso xingar. Mas na situação eu tava tão cabeça quente, eu tava tão pilhado, não é aquela aula, você vai transbordando, porque era a minha penúltima aula, eu tava assim, já na pilha desde o começo do dia lidando com criança, eu não gosto de lidar com criança, E é um pé no saco lidar com criança, porque você tem que ter uma calma, uma paciência, porque você não pode agredir, você não pode explodir, você não pode ficar moralizando, eles não entendem se você moraliza, eles simplesmente olham pra parede, eu não tô entendendo nada que você tá falando, tio. E fica ali, enquanto você grita ou dá lição de moral, eles estão simplesmente, desliga, puf, quebrou, tela azul no menino, na criançada. Beleza, voltando. Aí eu falei, esses são os lixos de aluno, enche o saco, entendeu? E, velho do céu, foi intencional? Foi. Eu tava falando naquele contexto uma coisa que tava sincera na minha cabeça? Eu tava sincera na minha cabeça. Entendeu? Porque eu tava levando lição de moral de aluno, dobrando a autoridade sobre mim, né? E me enchendo o saco. Eu tava ali tentando controlar a porta, controlar o final da aula, porque o conteúdo já foi pro saco, né? Aquelas aulas ninguém respeita, aula bem várzea, assim, do currículo e tal. E, velho do céu, mas explodiram em cima de mim. E a sala ficou... Tava no fizinho da aula, né? Bem no fizinho, menos 5 minutinhos, menos 5 minutos de final da aula. E vieram em cima de mim, isso aqui lá, Sabe quando Vera bate boca de coisa? Eu não posso bater boca, porque bater boca, eu falo, calma, vamos... Olha o contexto, mas não dá pra bater boca mais, porque agora você tá errado. Quando você tá errado, você vai ser agredido. Todo mundo vai lá com a lição de moral em cima de você. A pessoa sentada na carteira, pensando que era a rainha da cocada preta, querendo dar moral em mim. Eu falei, onde você tá sentado, minha filha? Você tá dando moral em mim? Você tá viajando? O que você pensa que é? Entendeu? Eu vou chamar meu pai, que não sei o que lá, você vai perder, você... Ameaçando. Eu te gravei, não sei o que lá, e começou a ameaçar. Você vai se lascar, tipo assim, eu olhei, cara, Sarah, você tá me ameaçando, eu nem falei nada, né? Cara, ameaçando, você tá me ameaçando. Entendeu? E você que não tem moral nenhuma, que ficou metade da sala, onde, sei lá onde, fazendo sei lá o quê. Agora eu sou errado, eu vou ser demitido, ou vou sei lá o quê, porque você
se comporta errado e eu acabei explodindo num momento que eu não tô certo, eu posso pedir desculpas. Eu devo pedir desculpas em algum momento, né? Não tive aula naquela sala ainda. Em algum momento eu volto lá e falo, tá tudo errado. Fazer o quê? Assim, eu estou errado? Estou errado, mas quem tá mais errado? Não sei. Agora, o que eu fiz foi uma coisa sem contexto? Não, foi com contexto. O contexto é um contexto de estresse constante. Insuportável. Aluno sentado, pisando na carteira, subindo, sei lá o quê, andando pra lá e pra cá. Não adianta falar, eles não param. Como eu falei, isso não tem autoridade. Ou você grita e dá advertências, chamar pai, bilhete, sei lá o que, na base do trauma. E eu não gosto de ficar fazendo isso porque, primeiro, se eu ficar dando advertência, eu vou ficar a aula inteira fazendo isso. Vou pegar lá o máximo de papel de 10, 15, não, 10 mais, vai dar uns 30 folhas, vou ficar preenchendo. Ah, não fez lição, tó. Ah, andou, tó. Ah, não sei o que lá, saiu, não voltou, tó. Ah, não, conversando, tó. Eu vou ficar a aula inteira fazendo isso. Não vou dar aula. Eu dou aula para aqueles que querem aprender. É a minha prioridade. Eu tenho uma ética de aula, eu tenho uma ética de professor. Eu quero ensinar. Só que o meu problema é, a prioridade é ensinar. Só que eu vou ensinar para quem? Porque o ambiente não dá para ensinar. Eu tenho que controlar o ambiente, até eu controlar o ambiente, eu vou ter que ficar ali fazendo burocracia. Talvez a médio prazo isso seja efetivo. Eu não sei. Eu posso começar a fazer isso para testar. Mas a primeira coisa que eu faço é, eu tenho autonomia na minha sala de aula. Se eu tô preenchendo um negócio para levar para coordenação e para chamar pai, quer dizer que eu perdi já. Já é uma derrota. Tá, eu devo fazer isso. Eu tenho que começar que eu não gosto de burocracia, eu sou anti-burocracia. Isso aí pra mim é perda de tempo contraprodutivo, mas é o jeito. Ou você constrange o aluno, a ser um aluno, no mínimo, digno, no sentido de não querer aprender, mas pelo menos encher o saco. E mesmo assim não sei se vai dar certo. Tem professor que faz isso e não dá em nada. O aluno costuma com... Sabe quando você aplica um remédio e o remédio perde o efeito? Se eu fizesse perder o efeito, eu vou ficar impotente. Aí eu vou voltar pro que tá hoje. E como eu sei que a gestão da escola é mais... É difícil mesmo de gerir uma escola, não tô criticando não, tá? Essa escola em específico é bem difícil, né? Comunidade e tal. E se esse remédio perde efeito, ou veneno no caso, e aí, o que eu faço? Daqui a pouco o aluno tá batendo em mim. Ou matando, né? Porque tem professor aí que leva facada. Os alunos desligam a câmera e planejam a morte, né? Não duvido. Depende do atrito, os alunos já não vão com a minha cara, já explode a aula, já explode conteúdo, já não quer nada com nada. Daqui a pouco tá levando porrada de aluno. Entendeu? Ou pior, batendo, aí é pior ainda. Porque desse é exonerado no momento onde você brigou. Aí você tá errado e não tem mais desculpa. Aí, tipo assim, você pode ser a carreira perfeita por 5 anos, um soquinho no aluno, meu filho, tchau. Tchau, acabou. Um soquinho, entendeu? Aí, mas você não deu argumento, um soquinho. Um soquinho. Perdeu a cabeça, xingar já dá BO, já. Um soquinho. Ai, mas não pode. Aham, vai vivenciar o que eu vivo. Vai vivenciar o dia a dia. Vai ver o quanto que eu tenho que aturar. Vai ver quanto eu respiro, quanto eu engulo em seco. Vai ver o quanto eu tenho de paciência. Ainda mais com criança, porque criança é mais difícil que adolescente pra mim. Adolescente eu lido melhor. Adolescente eu tenho algumas explosões e tal, mas pra mim é mais difícil sair na mão com adolescente do que criança. A criança é pior, porque criança é mais vulnerável ainda, né? Aí a criança dá vontade de bater. Por incrível que pareça, dá muito mais vontade de bater em criança do que em adolescente. Eu não sei se pais concordam comigo. Adolescente é difícil também, tá? Mas criança tem uma mania, é como se elas fossem um imã de vontade de agredir, de algum modo constranger, de impor poder. Eu não sei, eu não sou uma coisa minha, eu tô falando em voz alta, tá? Não tô dizendo que eu faço isso, tá? Porque eu não quero ser incriminado uma coisa que eu nunca fiz. Mas, sendo bem sincero, já passa pela cabeça, cara, putz, cara, um pirralhinho de 1,30 m me humilhando, cara, dá vontade de bater, cara. Um marmanjo de 1,50 m me humilhando também dá vontade, mas eles não humilham tanto. Por incrível que pareça, o marmanjo dá pra trocar ideia. Com a criança não, porque criança é criança, criança não entende, criança é birrenta, criança enche o saco, criança é mal educada, criança é insuportável. Adulto ou adolescente com os seus 15, 16... em situações muito ímpares, de atrito assim violento, que eu não cheguei a tipo, subir o sangue com um adolescente, porque talvez por ser frouxo também, não quero enfrentar o adolescente porque eu não quero uma porrada. Pode ser uma proteção minha, você só é macho com o pequeno, né? Você é só macho com quem é mais fraco. Pode ser. Ou você só é macho com quem é mulher. De fato, mulher dá mais raiva do que homem, às vezes. Eu trato com um menino também, direto, mas as piores tretas são com as mulheres, porque elas ficam mais putas com você. De algum modo, as tretas com mulheres são mais... É diferente tretar com aluno. Tretar no sentido de atrito, né? Não de, vou fazer
alguma discussão e tal, mas é atrito mesmo, atrito de disciplina e hierarquia, não chegar ao ponto de ser negócio... as palavras que eu uso é meio genérica, mas enfim. Com menina é mais difícil, é mais difícil lidar, em alguns pontos. E a maioria dos alunos que eu já constrangi, eu perdi. Os alunos eu não perco, os alunos viram brother, viram amigo até certo ponto, ou pelo menos tem uma sincronia ali de gênero, é estranho. Eu repreendo o moleque é meio que, entre aspas, parça, tá ligado? Bem entre aspas, tá? Já a menina não. A menina tem um rancor, a menina tem uma mágoa, ela tem assim um asco, ela te olha como se fosse um pedaço de, sei lá, coisa mais nojenta que tem, né? Mulher tem disso, né? Pelo menos a minha experiência. Eu não sei como é que é a dos outros indivíduos, né? Homens, mulheres, professores. Mas, enfim, moral da história. Como não xingar alunos, né? É inevitável, depende da sua capacidade de resiliência psicológica. Nesse ambiente de insanidade, você vai xingar mentalmente. Na sala dos professores, na média, nos conselhos de classe, é só sangue. É sangue pra tudo, é ódio mesmo, assim, esses moleque, não sei o que lá, esses marginal, não sei o que lá, esses drogados, não sei o que lá, esses, sei lá o que, palavras leves pra não falar palavras pesadas, assim, assim, quando eles são sinceros não tem ninguém pra repreendê-los, que são os professores sendo sinceros, de vez em quando xingando mesmo, ofendendo de verdade, assim, com palavras terríveis, assim, humilhantes até. Então, mas em sala de aula acontece às vezes também, né, e eu sou, como eu falei, uma pessoa estourada, do meu estilo. Então, como não xingar alunos, não seja professor. E não trabalhe em situações onde a cultura da comunidade, dos pais ou da sociedade obrigue você a ser responsável por toda a educação do filho, do zero. Negligência paterna mesmo, tá? Porque aqueles que são bem educados, a gente consegue ver. Eles prestam atenção na aula, fazem lição, eles respeitam você, eles dialogam, eles não agridem você de maneira muito violenta. Alguns têm desmotivação, outros têm dificuldade, faz parte. Alguns são conversáveis, mas aqueles bem, realmente não muito mimados, aqueles bem criados mesmo. Tem alguns que estão aprendendo ainda, são muito crianças e tal, faz parte. Ainda mais quando você está falando de sexta série, sétima série. Então de sexta, tá? Sétima já é mais tranqueirinha. E oitava pior ainda. Nossa, oitava terrível quando oitava, pelo amor de Deus. Mas dê aula numa sala de 35 alunos, onde pelo menos 20 alunos não querem ter aula. 20, tô falando mais, na verdade. Às vezes chega até 30. Tem 35 alunos, só 5 querem ter aula. E esses 5 ainda têm dificuldade de aprendizado. 5 alunos com dificuldade de aprendizado, um ou outro que é esporádico, né? Tem atenção e não atenção, é inconstante, né? Meia dúzia inconstante. 5 que quer ter aula, 3 que quer ter aula, outros inconstantes e a maioria deles completamente no limbo. Assim, é desesperador. E você chega e fala, é pro seu futuro, você tá cavando sua própria cova, não sei o que lá, tô tentando ensinar, porque... Cara do céu, é um estresse. Inferno. Vamos xingar, esse é o ponto. Desculpa, cara, se eu for incriminado por isso aqui que eu falei, se eu tenho provas contra mim mesmo aqui, que seja. Perder a profissão, perder o contrato, que seja. Meu, é muito difícil, cara. Vou ser punido por algum motivo? Como falei, eu faço trabalho 5 anos, falei uma coisa errada, tive aqui uma dificuldade em gestão de sala de aula, ou interação com os alunos, isso já vai jogar tudo fora os meus 5 anos? Paciência, cara. O que eu sou? Nada, eu sou um alvo. Alvo é alvo, você atira e vira um buraco. Só isso, entendeu? E é isso, é consequência, não tem muito o que fazer. Se for pra se lascar por causa de alguma coisa de realidade, a realidade é essa. Ou ficar passando pano pra realidade? A realidade é essa, eu tô surtado, eu não tô em burnout, eu tô em estado de... Sim. Eu tô em choque. Eu entro em sala, eu tenho que respirar pra não sair do choque. Pra dar aula tem que ser do choque, eu tô em estado de choque. Eu não tenho motivação zero pra falar em sala de aula às vezes. Aí eu tô em choque, eu tenho que respirar e começar a falar e não parar. Sem ninguém ouvir, porque eu tô em choque. Eu já não tenho emocional pra ficar controlando a criança, porque criança é difícil demais. E não é 2, 3, 4. É 30 crianças pulando. De vez em quando dá sorte de entrar numa sala que eles querem jogar bafo. Eles ficam no canto eles jogando bafo. E você puto porque eles não entregam atividade, não copiam nada. Mas pelo menos é só bafo, é no chão ali as figurinhas. E você,
é só bafo. Podiam estar pulando a cadeira, voando na voadora, que nem outras salas que os moleques vão, tipo, nos 320. Não, nem é 220, é 320 já. Voltagem já. Meu, assim, é insuportável. Você fala, sai da sala e não volta, fica onde você quiser. Não dá pra você estar aqui. Tirando quando eles entram na sala, que tem um outro aluno que é o aluno provocão, que eles começam a tirar com essa aula, tá ligado? Ele começa a fazer pergunta pra arrebentar a aula. Em vez de ele querer aprender, ele fica ali zoando com a tua cara. O que você faz? Você respira e fala, meu Deus do céu, é que eu vou dar aula com esse moleque não cala a boca e não para de fazer pergunta aleatória, sendo que você sabe que ele tá zoando com a tua cara pra explodir a aula. E você não pode fazer nada. Porque não é bem advertência, você não pode gritar. Ele não para. E você, meu Deus do céu. E você tenta dar aula. Aí 3, 4, você pede fazer atividades, não consegue, você tenta explicar, você não é da matéria. Porque tem essa também, eu não sou da matéria, minha matéria é outra. Aí você tem dificuldade em explicar porque você não domina a matéria e você não adianta, você não é formado na área, não adianta, você não vai dominar. Tem que ter experiência de pelo menos uns 3 anos para talvez ter alguma flexibilidade na matéria. Eu percebi isso dando aula de sociologia pelo 2º ano seguido. Eu tô calejado em sociologia, eu consigo dar aula de sociologia, tô calejado já. Mas história eu não tô calejado não tô calejado mesmo. Aí, meu, assim, tipo... Aí todo mundo chega, por que você não se demite? Cara, é fácil falar. Formado em filosofia, o que eu faço da vida? Ir pra faculdade. Fazer mestrado, doutorado pra dar aula, não tenho saco. O sangue azul, a academia me enche o saco, eu não sou pesquisador. Fazer outra graduação é uma possibilidade, mas eu preciso de dinheiro pra não ter que trabalhar por um tempo. Porque outra graduação, eu sei como é que é, se for pra levar a sério, não vai dar pra trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Vai ser muito punk se eu conseguir fazer os horários funcionarem também, que é outra coisa. Fora que eu não vou ter vívido ou surtar e eu tô velho. Velho no sentido de, eu sou mais lento pra aprender, tá? Então é mais difícil pra mim. Beleza, uma oportunidade. Mudar de emprego, eu pegar meu emprego de 6 por 1. Bom, eu tenho 2 férias por ano, não dá pra reclamar. Meu salário por mais ruim que seja, é um salário de classe média baixa. Então, beleza, pelo menos isso. Dá pra juntar dinheiro? Um pouco dá. Dá pra comprar alguma coisa? Dá. Dá pra fazer videozinho aleatório num dia aleatório, que nem eu tô fazendo hoje? Que legal, dá. Nossa, respira. Né, pra você ver. Eu tô surtando emocionalmente? Eu tô surtando, adoecendo? Tô adoecendo. O que eu faço? Adoeço. Junto com todo mundo, porque tá todo mundo doente. A sociedade é doente, os alunos são doentes, eu sou doente, todo mundo ali é doente. Todo mundo doente. A culpa é do governo? Com certeza. Do material didático? É da grade? Sim, é da grade. De como eles manejam os professores precarizados e contratados? Com certeza, é pra ter greve essa porcaria. Tá uma greve assim que eu não consigo aderir à greve, porque se eu aderir à greve eu sou demitido. Delícia, né? Não posso nem fazer greve. Enfim. Você aguentar esses alunos enfrentando você na próxima semana, vou ter que ouvir na orelha de aluno que não respeita e quer ser seu chefe, ou seu padre, ou seu superior, e ficar perguntando se ele tem Deus no meio do corredor. Falo, não hoje. Ainda não. Não no momento. É tirando, cara. Eles querem que você seja da religião deles, querem que vocês acreditem no que eles acreditam, que é horrível. Eu dando aula pra pessoas que são evangélicas e virando a cara assim, todo nojento assim. Não, você não pode falar de Darwin aqui. Isso foi hoje, aliás. Foi engraçado. Eu continuo dando aula, né? Tem que falar, é o conteúdo, é o currículo, vou fazer o quê? Tem que falar de Darwin, né? Pra introduzir ali a evolução humana, da espécie humana e tal. Né? Depois eu saio de Darwin e vou pra parte mais historiográfica, mas inicialmente é Darwin. Depois eu vou pegar um monte de coisa que não tem nada a ver. Cultura mesopotâmica, cultura de sei lá do quê, cultura, sei lá, enfim. É hilário e triste. Então foi um desabafo de 43 minutos, pessoas. Desculpa mesmo, mas eu precisava falar disso aí. E não é... O título não tem nada a ver com o conteúdo, como vocês podem ver. Porque eu não respondi, cara. É impossível não xingá-lo. Na minha perspectiva, eu não sei. Me ensinem. Eu sou psicólogo, sei lá o quê. Psicopedagogo, neuro, sei lá o quê. Me fala. Não. Eu já vi muitos vídeos aí de pedagogia, de didática. Já consumi muito conteúdo, cara. Simplesmente não consigo. Não. Eu sou mega resistente, mas xingo de vez em quando, não consigo evitar. É de vez em quando, tá? Não é o tempo inteiro. Tá que tem dias e semanas, tipo fechamento de nota. Mano, fechamento de nota é estressante. Pressão por algum motivo ali, pra atividade, pra sei lá o quê, Nossa, é pressão pra caramba. Aí você fica mais estressado ainda, porque acumula, né? Aí fica mais na sua cabeça girando o negócio enquanto você dá aula. E gira o negócio, responsabilidade, mais sei lá o quê, mais sei lá o quê.
Aí você naquele inferno, aí você perde a cabeça. Perde. Sim, tem muito professor que roda a baiana. Roda a baiana mesmo. Eu não rodo a baiana tanto. Bem menos do que a média. Só que eu sou xingão. Tá? Isso é o meu problema. Meu xingo é pontual. Minha lição de moral é pontual. Geralmente estou sem voz e dando aula pra parede. É diferente. Aí você não tem gestão de sala de aula. Infelizmente não. Aí você tem que ser demitido. Talvez. Mas eu não quero me demitir. Mas eu nem sei mais se eu sou professor. Aí você não tem perfil? Não sei, cara. Não sei, sinceramente, mano. Você é diretor, você é coordenador. Sai da sua posição, volta a ser professor. Dá aula pra esses moleque aqui, sem coordenação, sem direção. Eu quero ver o que acontece. Não, que eu sou foda, eu sou brigão, eu sou mal, eu sou... Bom pra você, mas eu não acho que isso é aula. Como eu falei no começo do vídeo, pra mim isso não é aula. Pra mim é só forçar o aluno a ser uma coisa que ele tem que ser, obrigatoriamente. É, como eu tava dizendo, adestramento. Pra mim, beleza, adestra o aluno, né? Pra mim não é assim que funciona. Minha pedagogia é outra. Valores morais, princípios mantêm-se, apesar dos pesares, tá? Meus valores morais e princípios me prejudicam em ser professor? Sim. Em uma estrutura ideal, eu seria um bom professor? Talvez. Uma estrutura que tivesse um pouquinho de respeito. Tem salas, e eu tenho uma sala que é assim, que é genial. Eu dou aula de sociologia lá, que é uma sala adulta. Eu falo no tom neutro. Eu não grito. Todo mundo ouve. Os delinquentes de lá, os alunos mais tranqueiros, são suaves. É adorável dar aula lá. Eu dou aula de maneira tão tranquila que eu posso me perder num parágrafo por meia hora e continuar falando daquele parágrafo e desdobrando o assunto. E eles prestam atenção e debatem comigo e conversam comigo. É adorável dar aula lá. Tem uma sala assim. É como se fosse o momento de catarse do dia, da semana. Enquanto eu tenho inferno, 98% do tempo, 2% do tempo eu tenho uma aula onde eu dou aula de verdade. E eu me sinto professor. Por meia hora. Ou, no caso, a aula dura 1 hora e pouco, né? Então 1 hora e pouco eu me sinto professor. Bacana. Enquanto no resto eu me sinto apenas um, sei lá, um zelador de creche. Não tenho a mínima ideia que eu sou. Professor que eu não sou. Eu não tô ensinando nada pra eles. Absolutamente nada. E eu não consigo. Bem-vindo ao time. Quer me demitir? Me demita. Contrate um outro aí pra ser a mesma coisa. Porque o meu problema não sou eu, o problema é o sistema. E vocês estão contribuindo pro sistema. E estou falando de demissão de administrador, né? Porque quem vai me demitir é administrador. Eu sou secretário, sou sei lá o que da educação. Eu sou hierarquia alta. Eu vou consertar demitindo o Zé Ruela que falou um monte de coisa no vídeo. Conserta, demita, conserta, vai lá, vai. Eu sou a laranja. Eu sou o erro do cálculo da educação. Vai lá, me demita, a educação vai virar um paraíso no dia seguinte. Porque eu não vou estar mais lá. Os meus alunos vão aprender, vão tirar nota alta, vão se tornar cidadãos com caráter, alfabetizados. Vai ser uma lindeza. Vai ser lindo. Vai na fé. Me demita. Vai lá. Acredito em você. Então tamo aí. Falei, galera. Desculpa aí 50 minutos de vídeo, pelo amor de Deus. Você vê como eu tô frustrado, né? Falei por 50 minutos. Foi uma aula inteira. 50 minutos é uma aula hoje em dia. Então é isso. Uma aulinha aqui. Até depois aí. Falou. Até mais.